Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui novamente, agora para trabalhar a unidade 1 da disciplina de Estatística. Essa unidade a gente vai trabalhar com a distribuição de frequências e medidas de tendência central. Tá? Me apresentei na videoaula anterior. Meu nome é Rafael Mendonça Almeida. Eu vou trabalhar a disciplina de Estatística no curso de Licenciatura em Geografia. Tá? Bom, então o objetivo dessa disciplina é mostrar a importância da estatística na vida cotidiana, demonstrando como utilizar as ferramentas matemáticas da forma correta, seja construindo gráficos, tabelas, ou também avaliando o resultado desses gráficos e tabelas. Segundo Correia, que é uma das referências que a gente tem no plano de ensino, a estatística é uma parte da matemática que fornece métodos para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, viabilizando a utilização dos mesmos na tomada de decisões. Bom, eu espero que a disciplina seja uma boa oportunidade de interação e aprendizado e que, embora seja na modalidade à distância, isto não impeça que o conhecimento seja construído da melhor maneira possível. Tá? Então, iniciando o conteúdo aqui, nós vamos falar da distribuição de frequências. Como eu falei para vocês na videoaula de apresentação, essa unidade ela está dividida em duas partes. Tá? Então, o que é a distribuição de frequências? Estudar a distribuição de frequências é a forma de descrever os dados estatísticos a partir de variáveis quantitativas. Então, a gente pretende nessa unidade 1 elaborar uma distribuição de frequências separadas ou não por intervalos de classe. A gente vai ver que se elas forem separadas por unidades por intervalo de classe, a gente vai chamar esses dados de dados agrupados. E se não forem separadas por intervalo de classe, a gente vai chamar esses dados de dados simples, mas a gente vai já mostrar o que é isso exatamente. Bom, então a gente vai também construir quadros de frequências, condensando dados e facilitando o entendimento e interpretação. Tá? E a gente vai representar uma distribuição de frequências por meio de histogramas ou polígonos de frequências. Bom, vamos começar analisando aqui os dados das alturas em centímetros de 40 alunos da turma de Estatística do curso de Licenciatura em Geografia. Tá? Nós temos aqui as alturas desses alunos. Nós percebemos que essas alturas elas estão desorganizadas, mas nós podemos organizar os dados em um rol ou lista, conforme é descrito abaixo. Tá? Então a gente percebe aqui que esses dados agora estão organizados em ordem crescente, começando aqui do 148, passando por 150, 152, 154, até chegar em 177. Essas 40 alturas estão organizadas de forma crescente. Tá? Bom, então antes de trabalhar com essa tabela, com esse exemplo que a gente acabou de mostrar, vamos a alguns conceitos. Então, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar aqui é o conceito de distribuição de frequências. O que é distribuição de frequências? É a tabela em que os dados estatísticos são agrupados em frequências. Tá? Ou seja, eu vou ter, por exemplo, pegando o exemplo das alturas dos alunos do curso de Estatística, do curso de Geografia, a gente poderia agrupar o número de vezes que determinada altura apareceria dentro daquele grupo de 40 alunos. Por exemplo, 1,90 m. Quantas vezes aparecia um aluno com 1,90 m? Tá? Então, se aparecesse, por exemplo, 3 vezes, a frequência desse grupo de alunos com 1,90 m, a frequência seria igual a 3. Dados brutos. Dados brutos são dados que acabaram de ser coletados e ainda não estão prontos para análise por não estarem numericamente organizados. Então, a gente pegou, tomando aquele exemplo das alturas, aqueles dados que nós recebemos sem estar organizados em ordem crescente eram os dados brutos. Outro conceito, rol ou lista, são os dados brutos organizados em ordem crescente. Foi o que nós fizemos no exemplo. Nós pegamos as alturas e organizamos ela de forma crescente. Outro conceito, amplitude total, representada pela letra A. Então, no exemplo dado, a amplitude, ela é a diferença entre a altura máxima e a altura mínima. Então, se vocês pegarem lá no slide, a altura máxima foi 178 centímetros e a altura mínima foi 148 centímetros. Então, a amplitude, nesse caso, é de 30 centímetros. É a diferença entre a altura menor e a altura maior. Outro conceito é o de número de classes. Tá? Então,
as classes aqui elas vão definir, tá, alunos por alturas, elas vão classificar os alunos por alturas. Então não existe regra fixa para a gente estimar o número de classes, mas a fórmula de Sturges ela pode ser usada para isso. Então essa fórmula de Sturges ela está dada aqui, K vai ser o número de classes, ela é 1 mais 3,3 vezes logaritmo de n na base 10. No nosso exemplo, esse n aqui vai ser o número de alunos que a gente tem na turma aqui, que no caso seriam 40, tá? Então n vai ser substituído por 40 e aí a gente encontra que k, que é o número de classes, é igual a 6,28. Mas a gente vai arredondar aqui e vai dizer que o número de classes é igual a 6, porque o número de classes tem que ser o número inteiro. Outro conceito é o conceito de amplitude de classe. Então, a amplitude de classe é a medida do intervalo que define a classe. Então, essa amplitude é representada pela letra H e ela é a razão entre a amplitude total, tá? A, e o número de classe. Então, no nosso exemplo, a gente tem que a amplitude foi igual a 30 e que o número de classe foi igual a 6, então a amplitude de classe é igual a 5. Limite de classe é outro conceito, né? É representada pela letra L e contém todos os valores de A até B, excluindo o B, que é o último valor da classe. Tá? Nesse caso aqui, a gente está definindo qual seria a altura mínima, seria A, e a altura máxima seria B, dentro de uma classe. O próximo conceito é o conceito de frequência absoluta, FI. Então, frequência absoluta é o número de vezes que um determinado dado aparece na amostra. Tá? De tal forma que se eu somar todas as frequências, eu vou obter o valor de n, né? Que seria o número total aqui de alturas, por exemplo. Frequência acumulada, F de AC, é o acúmulo das frequências absolutas. Então, se eu for somando todas as frequências absolutas, que foi mostrado aqui no conceito anterior, tá? Se eu somar todas essas frequências, eu vou obter a frequência acumulada. Bom, o próximo e último dos conceitos aqui é de frequência relativa percentual. Então, são os valores das razões entre as frequências absolutas e o número total de dados. Então, se eu pegar cada frequência absoluta, FI, aqui apresentado no conceito H, tá? E dividir pelo número total de dados, né? Que no caso aqui, no nosso exemplo, foi 40, né? 40 alunos, 40 alturas, e multiplicar isso por 100, a gente vai ter a frequência relativa percentual. Então, fazendo os devidos cálculos, né, pegando novamente o exemplo das alturas, eu vou ter que o número de classes foi igual a 6, a gente já calculou isso, né, vocês podem recuperar a fórmula no slide anterior. A amplitude de classe H ela foi igual a 5, tá? Aqui estão as alturas organizadas na forma de rol ou lista, como eu já falei. E aqui nós organizamos esses dados das alturas, tá? Segundo classes. Então, na classe 1, eu tenho as alturas de 148 a 153. Ah, mas como é que eu sei que eu organizei aqui de 148 a 153? Porque eu calculei a amplitude de classe. Aqui o conceito F, tá? Ele me disse que a amplitude de classe era igual a 5. Então, se eu pegar a altura mais baixa, que é 148, e somar com 5, eu vou obter 153. A próxima classe ela vai começar em 153. Eu vou somar mais 5 da amplitude aqui de classe e vou obter 158. E aí, assim por diante, eu vou obter aí todas as 6 classes, classificando aí as alturas dos alunos desse curso de geografia, né? Então, aqui, se eu pegar nesse rol lista, eu vou ver que 3 vezes aparecem alturas entre 148 e 153 centímetros. 5 vezes aparecem alturas de 153 a 158 centímetros e assim por diante. De tal forma que a frequência absoluta, né, se eu somar todas essas frequências aqui, FI é a frequência absoluta, né? Se eu somar todas essas frequências absolutas, eu vou ter o total de 40, que é o número total de dados que eu tenho, de alturas. Tá? E essa outra coluna aqui nós temos as frequências acumuladas. Tá? Então, por exemplo, inicialmente só tenho 3 alunos, tá? na classe 1. Se eu pegar os alunos da classe 1 com a classe 2, eu vou ter um total de 8 alunos, 3 mais 5. Tá? Se eu pegar as 3 primeiras classes e somar aí as frequências, 3 com 5 dá 8, 8 com 7 dá 15, então a frequência acumulada até a terceira classe é 15. Tá? E assim por diante. E aqui na última coluna eu tenho a frequência relativa percentual. Então, eu
se eu pegar a frequência absoluta e dividir pelo número total de dados e multiplicar por 100, eu vou ter 3 sobre 40 vezes 100, isso dá 7,5%. Tá? O mesmo eu posso fazer aqui com as outras classes, né? E aí eu vou saber em porcentagem, tá, qual é a frequência das alturas para uma determinada classe. Tá? De tal forma que se eu somar todas essas frequências relativas, eu vou obter 100%. Tá? Bom, eu posso representar isso também graficamente. Tá? Essa aqui é a representação gráfica na forma de um histograma. Histograma é a representação gráfica de uma distribuição de frequências por meio de retângulos justapostos. Então aqui, para alunos que têm altura entre 148 e 153, eu coloquei aqui esse retângulo azul, tá? E indicado aqui 3, porque são 3 alunos que têm altura que varia de 148 até 153, como está representado aqui na tabela. Depois, a próxima classe vai de alunos que têm de 153 a 158 centímetros, são um total de 5 alunos, e assim por diante. Tá? Então, eu tenho esses retângulos aí e a altura deles varia conforme a frequência absoluta de cada classe. E se eu pegar o ponto médio de cada um desses retângulos, né, e ligar esses pontos médios, eu vou obter aí o que a gente chama de polígono de frequências. Polígono de frequências é a representação gráfica de uma distribuição de frequências por meio de uma linha poligonal. Bom, então aqui a gente vai a algumas definições, que são definições importantes sobre somatórios. Tá? Então, o somatório ele é representado por essa letra grega aqui, sigma, tá? Isso aqui é o sigma maiúsculo, está representado aqui em azul embaixo. Tá? Então, isso aqui a gente pode ler, que é o somatório de AI, com I variando de 1 até N. Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar A1 mais A2 mais reticências até AN, que é o último elemento aí dessa soma. Tá? Eu posso, aqui no item 1, está representado isso, eu posso trocar esses índices I igual a 1 até N, tá? Simplesmente eu posso suprimir, tirá-los daí e colocar simplesmente a letra grega sigma, seguido de AI, e isso já me leva a entender que esse é o somatório dos elementos AI, de A1 até AN. Tá? No item 2 aqui, eu só estou trocando o índice para dizer para vocês que não interessa qual é a letra subscrita aqui, tá? E isso já vai representar para mim que isso é uma somatória. Né? Então, eu poderia ter AI, AJ ou AK, mas isso sempre representa um somatório. Tá? No item 3 aqui, eu tenho um somatório de AI com I variando de M até N. Percebam que eu não estou mais iniciando o I a partir do 1, mas eu estou iniciando a partir de um valor maior do que 1. Tá? E quando eu inicio com um valor maior do que 1, o primeiro elemento não vai ser, claro, o A1, mas vai ser o elemento AM, que eu defini como sendo o primeiro elemento. E o último elemento vai ser o AN, como está definido aqui. Tá? E aqui são alguns teoremas, tá, relativos a somatório. O primeiro teorema é o mesmo aqui da definição 1, a gente já falou sobre ele. O segundo teorema, ele diz que o somatório de um elemento constante A de I igual a 1 até N, ele vai ser simplesmente N vezes A. Tá? O terceiro teorema, ele vai dizer que se eu tiver o somatório de K vezes AI, eu posso tirar essa constante do somatório e ter essa constante multiplicando o somatório de AI. Tá? Quarto teorema, ele diz que o somatório de A e J, percebam agora que nós temos dois subscritos, né? Ele pode ser desmembrado em dois somatórios em separado, um somatório em I e um somatório em J. Então, o quinto teorema, ele diz que se eu tiver o somatório de J igual a 1 até M e o somatório de I igual a 1 até N de AI BJ, eu posso reescrever isso para o somatório de I igual a 1 até N, AI vezes o somatório de J igual a 1 até N de BJ. Percebam aí que eu estou só separando cada elemento conforme seu somatório. Então, AI com somatório em I e BJ com somatório em J. Bom, turma, então é isso. Tá? Nós vimos a primeira parte da unidade 1. Tá? Primeira parte da unidade 1 é a distribuição de frequências. Nós encerramos essa videoaula por aqui. Tá? Nós podemos continuar este estudo no fórum de discussão da unidade. Tá? Eu peço que vocês acessem o AVA
e postem seus questionamentos e opiniões antes de responder a atividade online. Tá? Um grande abraço a todos e até mais.